Olá, meus amores. Vamos lá, nossa atividadezinha de português, não é verdade? Nós vamos fazer uma retomada aí sobre a gramática, sobre a classe de palavras, tá bom, meus amores? Então, a tia Conceição fez um slide aqui com análise morfológica. O que é o análise morfológico? Meus amores, observe aqui, ó. Análise morfológico é o estudo da estrutura e da formação das palavras. A análise morfológica analisa o quê? A classe gramatical dos elementos, tá? Que formam um enunciado linguístico individualmente, sem que haja ligação entre elas. Então, nós estudamos a classe de palavras, não é verdade? Então, nós estudamos as 10 classes de palavras. A tia só não falou da conjunção, que foi a última classe, né? De palavra que não tem no livro de vocês, certo? Nós falamos do substantivo. O que é um substantivo? Substantivo é a palavra que normalmente ela está onde? Precedida de quê? De artigo. Ela vem precedida de artigo. Ou seja, ela vem antes do artigo, né? Depois do artigo vem aquele substantivo, certo? Então, o substantivo é o quê? São palavras que normalmente ela vem precedida de um artigo. Ou seja, substantivo é tudo aquilo que está ao nosso redor. Não é verdade? Então, nós estudamos sobre substantivo, né? Quais são os tipos de substantivo que nós estudamos. Só é vocês dar uma retomadazinha lá no substantivo. Tá bom, meus amores? E também nós falamos da outra classe, que foi o artigo. O que é um artigo? É a palavra que precede o quê? O substantivo, determinando ou indeterminando, certo? Então, nós temos os tipos de artigo, definido e indefinido, né? O indeterminado é o indefinido e o determinado são os definidos, não é verdade? Que é o, a, os definidos, um e uma, os indefinidos. E temos aí, quando está o substantivo no plural, o artigo ele muda também, ele vai para o plural, não é verdade? E também falamos da outra classe, que foi o quê? O adjetivo. E adjetivo é o quê? É palavra que acompanha o quê? O substantivo. Para quê? Para caracterizar, dando qualidade, qualificando aquele substantivo. Não é verdade? Dando qualidade àquele substantivo. Se ele é bonito, se ele é feio, se ele é grande, se ele é pequeno. Nós podemos usar as cores, não é verdade? Para dar qualidade a esse substantivo, tá? Falamos também do numeral, que o numeral é o quê? É a palavra que se relaciona com o quê? Com o substantivo. E ele indica o quê? Uma quantidade, né? Uma quantidade, ordem, fração, multiplicação, não é verdade? Então, numeral é isso, certo? O pronome é a palavra que substitui o quê? O substantivo, ou seja, o nome, né? E ele indica o quê? Uma das pessoas da fala, né? Então, o pronome, ele fica no lugar do nome, que nós usamos para que a gente não fique repetindo palavras no texto. Aí, no lugar do nome, a gente coloca o quê? Um pronome, tá? Que são as pessoas, né? E verbo? Verbo é a palavra que indica o quê? Uma ação, o fenômeno da natureza, estado, certo? Então, são verbos que nós podemos conjugar. E sabemos que o verbo, ele tem quantos? 3 conjugações, né? Primeira, segunda e terceira. O verbo da primeira, ele é sempre terminado com AR. E a segunda é R, e a terceira IR. Tá, meus amores? E vamos mais outra classe, que foi o advérbio, que nós falamos também, que é a palavra que modifica o quê? O verbo e exprime circunstância de quê? De lugar, de tempo, de modo, de afirmação, de dúvidas e etc. Existe mais, não é verdade? Temos também a preposição. A preposição, ela liga o quê? Liga 2 palavras, estabelecendo entre elas uma relação. Não é verdade? Ela fica ali no meio de uma palavrinha e outra, para fazer aquela ligação de uma palavra a outra. Ok? E finalizamos a nossa gramática com as interjeições, não foi verdade? E o que é interjeição? Só para relembrar, é a palavra que é usada para exprimir o quê? Sentimentos, né? Admiração, ânimo, chamamento, dor, dúvidas, medo,
saudação, tristeza e etc, né? Na gramática, vocês verem lá, observe na página das interjeições, que vocês vão ver aí vários tipos de interjeições, certo? E conjunção, que a tia não falou, que não tem na gramática de vocês, mas a tia vai falar para você também o que é uma conjunção. São palavras que expressam o quê? Que conectam orações e termos de uma oração, certo? São as conjunções. Ela tem quase o mesmo sentido da interjeição, né? Que a conjunção, elas são palavras que expressam o quê? Que elas conectam o quê? Uma oração a termos, certo, meus amores? Então, nós vamos agora para uma atividade agora online, ou atividade aqui no slide. Antes da tia passar essa atividade na sala, a tia vai mostrar para vocês como a gente fazer uma análise morfológica. Veja, a tia falou que nós íamos estudar o quê? Nós íamos estudar análise morfológica, é o estudo de cada palavra dessa, a parte gramatical da palavra. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Aqui está as classes gramaticais, foi a que a tia falou para vocês, né? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, tá? Então, a tia fez aqui um exemplo 1, só para vocês observarem como vocês vão fazer uma análise morfológica. Veja só, eu que tenho aqui, os meninos estão felizes, certo? Então, nós vamos estudar aqui cada palavrinha dessa. Então, esse os aqui, qual é a classe gramatical desse os aqui? É um substantivo, é um adjetivo, é um advérbio, é um pronome, o que é? Então, o os é um artigo definido, não é verdade? E sabemos que o artigo, ele vem sempre na frente de um substantivo. Então, eu já sei até o que é os meninos. Meninos é o quê? Qual é a classe gramatical dos meninos? Substantivo. E estão? Estão é o quê? É um verbo, né? Estão. Como é que os meninos estão? Né? Eles estão felizes. Então, estão é o quê? É um verbo, certo? O verbo está, da primeira conjugação, né? E felizes é o quê? Um adjetivo que está dando qualidade para o menino. Então, isso aqui é uma análise morfológica. Você fez o quê? Você está fazendo os estudos de cada palavra, dando a classe gramatical de cada palavrinha dessa. Ok, meus amores? Então, os é artigo definido, menino, substantivo, estão é verbo e felizes adjetivo. Vamos ver outro exemplo? Vamos lá para o outro exemplo. O exemplo 2. Uns alunos agem com vaidade. Então, esses uns aí é o quê? Um artigo indefinido, não é verdade? Alunos é o substantivo, agem verbo, com é uma preposição e vaidade é o quê? Um substantivo, não é verdade? Vamos para o terceiro exemplo? Vamos lá. Terceiro exemplo. Cristina vende bala de leite. Olá, então vamos estudar. Primeira palavrinha, Cristina. Cristina é o quê? Um substantivo, certo? E vende. Vende é o quê? Um verbo. Bala, substantivo. De é uma preposição que está ligando a palavra bala a quê? A leite, certo? Então, esse de aí, ele tem a função de quê? De ligar a palavra bala ao leite. Então, é uma preposição, certo? E leite é o quê? Um adjetivo. A qualidade da bala. A bala de quê? De leite, ok? Pronto, vamos lá? Vamos mais uma atividade. Agora, nós vamos fazer essa atividadezinha aqui. Vocês vão fazer com a tia, tá bom? Vamos lá. Faça a análise morfológica das orações abaixo. Veja só. Nós temos a frase aí. A mãe acompanhou o menino levado até a escola hoje. Então, vamos fazer a parte gramatical de todas essas palavrinhas aqui. Nós temos a letrinha A. A letra A é o quê? É um artigo. Não é verdade? Artigo. Que artigo é esse? Um artigo definido, não é isso? Definido. Um artigo definido. Meu pincel aí, Marta. Um artigo definido. E mãe, mãe é o quê? Mãe é um substantivo, não é isso? Mãe é um substantivo. Substantivo. Mãe é um substantivo. Isso mesmo, né?
Acompanhar. Olá, acompanhar é o quê? Um verbo, não é isso? O verbo da primeira conjugação, terminado em AR, ó, e acompanhar. Vamos lá? O O é o quê? Substantivo. O O é um substantivo, certo, meus amores? Menino. O O é substantivo não, meu amor. O O é um artigo definido. Pensei que já estava na palavra menino. O O é um artigo definido, ó. Fica na frente do substantivo, não é isso? Artigo definido, tá? O O é um artigo definido, ele vem na frente do substantivo. E menino é um substantivo. Ok? Menino é um substantivo. Levado é o quê? É um adjetivo. O que é que o menino é? Levado. É um adjetivo. Né? A qualidade do menino, ele é levado. E até? Até o quê? Até um advérbio, né? Advérbio de tempo, né? Até um advérbio. Advérbio é até de modo, né? Advérbio. Até um advérbio, tá? E temos também o A, que é um artigo definido. Artigo definido. Escola é um substantivo. Certo? E hoje é o quê? Hoje é um advérbio. Hoje é advérbio de tempo, né? Advérbio é um advérbio também, um advérbio de tempo, tá, meus amores? Então, veja só, um advérbio. Então, veja só, olhe, a mãe acompanhou o menino levado até a escola hoje. Então, nós fizemos uma análise morfológica dessa frase. Então, o que é uma análise morfológica? Nós vamos fazer a parte gramatical dessas palavras, tá? Então, A é um artigo definido, mãe é um substantivo, acompanhar um verbo, O é artigo definido, menino um substantivo, levado adjetivo, até um advérbio, A é artigo definido, escola é um substantivo e hoje é um advérbio. Então, é assim que vocês vão fazer um exercício que a tia vai passar para casa sobre análise morfológica, tá bom? Vamos lá? Vamos ver outro exemplo. Pronto, vamos ver outro exemplozinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá. Vamos lá, ufa, os homens finalmente chegaram ao parque. Vamos lá, ufa, né? Então, qual é a classe gramatical que faz parte dessa palavrinha aqui, ufa? Ufa é o quê? Ufa é um quê? Uma preposição. Preposição, né? É uma preposição, ufa, tá? Os, o artigo definido, né? Artigo definido. Artigo definido, tá? Homens, um substantivo. Não é isso? Um substantivo. Finalmente, é um advérbio. Finalmente, um advérbio. E chegaram, verbo. É uma conjunção. Uma conjunção não, uma preposição. A tia está falando até preposição, né? Até interjeição. Uma preposição, que é a junção, né, do artigo, mais a preposição. E parque é o quê? É um substantivo. É um substantivo, tá? Ufa, os homens finalmente chegaram ao parque. Ufa é uma preposição, os artigo definido, homem substantivo, finalmente um advérbio, chegar o verbo, a preposição e parque é um substantivo, tá? Vamos ver? Vamos lá. Pronto, então agora a tia vai deixar para vocês aqui uma atividade para casa,
para que vocês treinem aí, é o análise morfológico dessa frasezinha aqui, tá? Olha, agora é a sua vez. Faça a análise morfológica das frases a seguir. Olha só. A manhã está ensolarada. Então, o A é o quê? Amanhã é o quê? Está é o quê? Ensolarada é o quê? Então, vocês vão colocar aqui a classe gramatical, certo? Vamos ver outro exemplo. Vamos lá. Pronto, o exemplo B tem a casa de Laura é bonita. Então, a mesma coisa, vocês vão fazer a classe gramatical de cada palavrinha dessa, certo? Então, uma observaçãozinha que a tia colocou aqui. Chamamos de análise morfológica a classificação das palavras isoladamente, não é? É o que a tia falou. Nós estamos fazendo a classe gramatical de cada palavrinha que contém na frase, certo, meus amores? Vamos lá. Pronto, vocês vão fazer essa atividade, pronto, com carinho, certo? Vamos à agenda, Olha, a agenda de hoje vai ser as páginas 84, módulo 4, páginas 84 a 89. Então, vamos ver o que será aqui, tá? Vamos ver aqui o que será. Na página 84 a 89. Da página 84 a 89, para a gente finalizar o módulo 4, tá bom? A parte de português. Vamos lá, pronto, olha. O que é que vocês vão fazer aqui? A página 84 a 89, vocês vão ler e responder essas questõezinhas aqui, ó. Tudo que nós já falamos, certo? Vocês só vão retomar aí e exercitar, certo? Pronto, meus amores. E vamos agora à nossa mensagem do dia, certo? A nossa mensagem do dia, ó. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Salmos 108, 1. Essa é a palavra do dia, certo, meus amores? Essa é a palavra do dia. E que vocês continuem do jeito que vocês estão, trabalhando, fazendo suas atividades em dias, participando, né, meus amores? Então, fica aí a aula de hoje, faça o exercíciozinho com calma, com carinho e faça a atividadezinha do caderno de vocês, que a tia passou para vocês hoje. Esse análise morfológico, tá bom? Faça o estudo de cada palavrinha daquela, ok? Se tiver dúvida, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, retome lá o livro da gramática que tem todos lá os conceitos, certo, meus amores? Fica com Deus e até a próxima aula com a nossa revisão de português. Tchau, tchau!